Shalom, bem-vindo a esta série sobre Mateus capítulo 24. Este é o nosso quarto vídeo, mas se for o teu primeiro vídeo, não faz mal. Você vai conseguir entender aonde eu vou ensinar hoje, mas para você ficar com esse capítulo tão precioso, completo, você precisa voltar. Depois que acabar este vídeo, volte para ver o vídeo 1, 2 e 3. Assim você vai absorver esse tesouro fantástico que Jesus deixou, tanto para os seus discípulos da igreja primitiva, naquele momento ainda não era igreja, eram os seus discípulos, tanto para os discípulos há 2000 anos atrás, como para nós, seus discípulos, no século 21. Tem mensagem para nós. Então vamos aprender. Jesus, ele começa em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, ele diz o seguinte: aprendam a parábola da figueira. A primeira coisa, eu quero que você pare aqui, já para por aqui. Aprenda. Jesus está dizendo, entenda, eu tenho algo para ensinar através de uma parábola. Parábola era uma forma que todos os rabinos, era um recurso na área de ensino. Todos os rabinos usavam e ainda usam para ensinar os seus discípulos. Porque o hebraico é uma língua, quando nós falamos de língua ocidental, nós temos facilidade para entender coisas subjetivas. Já o hebraico é necessário uma associação com algo concreto. E ficava muito mais fácil Jesus ensinar realidades profundas do reino espiritual através de figuras muito comum para eles e de fácil entendimento. Quando Jesus começa a dizer aprenda, pronto, eles já se colocaram no lugar de discípulos, de alunos. A segunda coisa, ele usa uma figura muito conhecida para o judeu, a figueira. A figura da figueira, sempre que Deus queria falar sobre Israel, ele usava a figura da figueira. Então eles estavam entendendo, tá bom, então tem uma mensagem sobre a nossa nação. Aqui está falando de uma figueira que foi destruída, esteve um tempo sem frutificar e vai voltar a frutificar. E fala então, aprenda a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus está falando aqui então sobre a nação de Israel. Olha, a nação de Israel, como eu disse, Jesus está se reportando ao versículo 1. Olha, vai ter um momento em que o templo vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Esse templo que parece inabalável, indestrutível, ele vai ser destruído. Aconteceu isso? Sim, como nós vimos já anteriormente, no ano 70 depois de Cristo, comandados por Tito, o Império Romano destruiu o templo, queimou a cidade. E diante de tanta destruição, os judeus foram dispersados por todos os lugares da terra. E a nação parou de existir. Não havia mais a nação de Israel. Havia judeus em outras nações, a grande dispersão. Mas o que acontece? O que acontece é que Deus está fazendo uma promessa. Olha, a figueira plantada nesta terra voltará a frutificar nesta terra. Não é em outra terra, é nesta terra mesmo. Aqui está a figueira e a figueira vai continuar a produzir, ainda que demore. E demorou. Dessa profecia que Jesus ele está falando para uma geração que nem tinha vivido ainda a dispersão dos discípulos, e vai acontecer a dispersão no ano 70 depois de Cristo, e só em 1948, de uma forma espetacular, a palavra de Deus se cumpre. Quando a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU estabelece que Israel pode voltar a ser nação na sua própria terra.
Ainda que muitos não tenham entendido como que essa votação foi favorável a Israel, como que Israel ganhou, ainda muitos não sabem, mas nós sabemos, porque Deus tem controle sobre a história. Mas é um fato, em 14 de maio de 1948 foi decretado, e assim, debaixo deste decreto, Israel voltou a ser nação. Mas o Senhor está falando, vão ser duas etapas. A primeira, os judeus voltarão para a nação de Israel. Mas Israel sem Jerusalém, Jerusalém é a menina dos olhos do Senhor. Então, em 1948, acontece a primeira parte dessa profecia. E qual é a primeira parte? Você leu comigo no versículo 32, os seus ramos se renovam. A segunda parte, e as suas folhas brotam. Então, ele está falando primeiro os ramos, depois as folhas. A frutificação completa não vai acontecer de uma vez só. E assim nós vimos que Jerusalém, que teve uma ocupação até 1967, ela recebe, Jerusalém volta para o domínio de Israel em 1967. Quando ele diz que desta geração não passa, ele está falando da geração não de 1948, a partir de 1967. Você entendeu? Então você faz parte, mesmo que você seja muito jovem e você tenha nascido em 2000, em 2008, 2010 e daí para frente, não importa. A história 1967 é história moderna. Foi ontem em termos de história, e você é testemunha ocular. Se você pegar livros de história, você vai ler sobre esse cumprimento profético. Então você é a geração, e tem muita gente viva que participou, que nasceu em 60, 61 e daí para frente, e que foi testemunha deste grande acontecimento. E o Senhor Jesus falou, grandes coisas vão acontecer nesta geração. Na verdade, ele estava falando, essa é a igreja da última hora. E ele ainda diz o seguinte, ele diz que ele fala sobre o verão está próximo, ele está falando de estação. Você sabia que existem estações proféticas? Sim, o inverno é tempo de dificuldade. O inverno para Israel foi o tempo em que eles andaram na dispersão. A primavera profética para Israel é quando Deus começou, através dos sionistas, a montar um cenário que seria propício para a volta de Israel. E o verão, com o seu fruto, é justamente o que aconteceu. Primeira parte em 1948, segunda parte em 1967. O importante é você saber que você faz parte disso, e tudo se cumpriu. As três profecias, a profecia do ano 70 depois de Cristo, a profecia de que eles voltariam e a profecia de que a nação estaria como um todo na mão dos judeus. Agora, continuando em Mateus capítulo 24, eu quero que você leia no versículo 36 em diante, porque Jesus agora, ele diz sobre, do versículo 36 em diante, até o final de Mateus 24, que você vai ver comigo, Jesus começa a falar sobre um comportamento. Ele anunciou todas as profecias, princípio das dores, grande tribulação, restauração de Israel, o ano 70 depois de Cristo, muitas profecias neste capítulo. Agora ele começa a dizer qual é o comportamento nosso no meio de todos esses acontecimentos proféticos, como devemos nos comportar. Então vamos ler a partir do versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Eu vou até aqui, até o versículo 39, porque tem muita coisa. Ele disse no versículo 38 que sobre o dia e a hora só o Pai sabe. Porque aqui ele está falando de um costume na cultura judaica. Na cultura judaica, quando duas pessoas ficavam noivas, assinavam um contrato, e então o noivo e a noiva diante dos seus parentes. O noivo tinha o compromisso a partir daquele dia de ir para a casa do pai e construir a sua casa para ele morar com a sua noiva. Ele iria construir, ele era responsável por essa construção. E a noiva ficaria na casa do seu pai, e ali ela estaria se preparando, ficando cada dia mais bonita, mais arrumada, preparando o seu enxoval e esperando. A posição da noiva é esperando o noivo. O noivo seria construir a casa e o pai seria dar a palavra de ordem. Sim, meu filho, já está tudo em ordem, pode ir que a casa está muito boa, a sua construção não falta mais nada, já é hora de buscar a sua noiva. Você conseguiu entender que foi isso que aconteceu há 2000 anos atrás? Jesus disse que iria para a casa do Pai para preparar morada para nós. E nós que somos noiva de Cristo, nós deveríamos esperar pelo noivo e nos prepararmos para este grande encontro. E o noivo que está ansioso para se encontrar com a noiva precisa esperar a palavra do Pai, dizendo sim, agora já pode ir e buscar. Muitos já se converteram, muitos já aceitaram e agora está na hora de você buscar a noiva. Essa é uma imagem linda que você aprende com a cultura judaica. Mas este capítulo é muito rico, ele fala que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias, e ele compara como nos dias de Noé. O que havia nos dias de Noé? A sociedade estava em trevas, a sociedade estava em escuridão, em violência, e havia surdez espiritual. Ninguém queria ouvir falar de que algo fantástico iria acontecer. Que algo fantástico? Viria grande chuva, grande destruição, mas o fantástico é que haveria salvação para todo aquele que nele cresce na promessa. E Noé, durante todo o tempo da construção, ele anunciou, não só pela sua atitude, mas também em palavras, ele anunciou que em breve a terra seria destruída, o juízo de Deus viria sobre a terra e era necessário que todos eles se voltassem para Deus. Como eles se comportaram? Como está escrito aqui, na rotina, vivendo como que se nunca nada disso fosse acontecer, casando, tudo bem, casar, Deus abençoa, Deus ama o casamento, comendo, você precisa comer. O que ele está falando são pessoas vivendo o dia a dia sem se importar, achando que são eternas e que o juízo de Deus não aconteceria. E quando chegou a hora do juízo, não estavam preparados e foram destruídos pela grande chuva. Mas Noé e a sua casa, eles foram guardados, preservados, foram salvos. Então Jesus está falando, presta atenção, eu estou anunciando que eu vou voltar e você precisa se conectar a mim, você precisa viver uma vida santa e sabendo que eu vou voltar. Não ignore, não é porque muitos dizem que eu não vou voltar que essa é a verdade. Eu sou a verdade. O mundo nega, mas eu sou a verdade. E aqui ainda em Mateus capítulo 24, ele diz no versículo 40, ele diz o seguinte: então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Agora, a partir do versículo 40, ele está falando de posicionamento. Não é porque a sua mãe ou o seu irmão vão à igreja, ora, lê a Bíblia, que você vai entrar na carona dele.
salvação e o arrebatamento. Eu sou pré-tribulacionista e eu creio numa igreja que vai ser arrebatada. E ele está falando aqui sobre a tua posição individual. É você diante de mim. Não adianta você, não, mas eu estou aqui, a minha esposa ora, ou o meu marido ora, ou a minha mãe ora. Está falando, vão estar dois numa cama, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Vão estar dois trabalhando, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Em Mateus capítulo 7, o Senhor diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E você pode dizer, mas em seu nome eu curava, eu pregava, eu expulsava demônios. E ele vai dizer, mas eu não te conheci. Essa palavra conheci é gnosko em grego e é intimidade. Você não tinha intimidade comigo. O meu nome tem poder. Você podia até fazer coisas em meu nome, mas você não me amava. Você convivia com o pecado. Então aqui ele está falando de vigilância. Uma vida de santidade e de expectativa, como que se Jesus fosse voltar hoje, sempre vivendo como que se hoje fosse o último dia. Se a gente vivesse dessa forma, nós viveríamos vida santa, nós viveríamos vida com um coração muito avivado e nunca esfriaríamos. Esse é o conselho do Senhor. E ele diz mais, ele diz o seguinte, se um pai de família soubesse quando o ladrão viria, ele estaria sempre atento, trancando as portas, porque senão a porta vai ser arrombada, vai ter invasão. E ele está falando, olha, os últimos dias, como está escrito em Apocalipse capítulo 12, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso, se pouco tempo lhe resta, ele quer destruir casamento, destruir famílias, destruir a tua vida espiritual. Ele quer arrombar, invadir a sua vida com angústia, com perturbação. Ele quer invadir a sua vida com esfriamento espiritual. Ele quer invadir a sua vida. Mas eu digo para você que você pode. E você pode manter uma vida de vigilância e não ter as portas arrombadas, nem da tua casa, nem do teu coração, mas vigia, tenha vigilância, tenha uma vida conectada com o Senhor. Mas é só esse aviso que ele nos deu? Aliás, sobre porta arrombada, nós vemos em Joel, quando ele diz em Joel capítulo 2, que o inimigo ele vai subir pelos muros, ele vai tentar entrar, se a porta estiver trancada, ele vai tentar entrar nas casas pela janela. Então, você tem que ter vigilância. Este é o tempo de colocar a tua família debaixo da proteção do sangue de Jesus. Vigia, ora em todo o tempo, porque nós estamos vivendo os últimos dias, como a palavra do Senhor nos fala. Mas o capítulo 24 de Mateus, ele termina com um versículo que diz, do versículo 45 ao versículo 51, que é algo muito sério. Ele diz o seguinte, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo, meu Senhor demora para vir? E começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo, em dia que não espera, em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Agora ele está falando, ele continua falando sobre vigilância e ele diz sobre algo muito sério. Ele fala que nos últimos dias haverá pessoas que dirão, não, o Senhor Jesus não vem. A minha avó já dizia que Jesus estava chegando. Os apóstolos, eles diziam, estamos vivendo os últimos dias. Mas acontece que você que estudou comigo os 4 vídeos, esta série de Mateus capítulo 24, você viu e entendeu que precisava acontecer tudo. Precisava Israel estar
ali na sua própria terra. Precisaria os judeus voltarem para lá, como está anunciado aqui em Mateus capítulo 24. Isso já aconteceu. Precisava acontecer o que nós estamos vendo agora, o princípio das dores, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não dá tempo nem de respirar. Tamanha a intensidade dos acontecimentos proféticos que estão por todas as partes do mundo. E precisava ter um momento em que a igreja esfriaria, em que muitos se tornariam tão materialistas e o evangelho estivesse com tanto engano. Não é o engano de seitas, o pior engano é o engano dos eleitos, é o engano dos próprios eleitos, como a própria palavra diz. Então, o Senhor está dizendo, neste momento, que haverá menor expectativa. As pessoas dirão com um evangelho moderno e dirão, não, Jesus não vai voltar. E se ele vier, vai demorar muito para ele voltar. Então vivamos, comamos e morramos. Não, o Senhor ele está falando, se você se comportar dessa forma, você vai ser surpreendido. Você não pode negar que Cristo vai voltar. Se você negar que Cristo vai voltar, você está rasgando Mateus capítulo 24 da tua Bíblia. E eu não estou dizendo que foi nenhum apóstolo que falou isso, nenhum profeta, foi o próprio Jesus que deixou toda a história, praticamente a história da humanidade resumida em Mateus capítulo 24, para que você não seja tomado de surpresa. Então, meu amado, minha amada, meu irmão em Cristo, eu digo, vigia e ora. E preste atenção em todos os avisos. Aqui neste canal você tem vídeos, tem podcast, tem ao vivo, tem muitos temas falando sobre a volta de Cristo. E por isso não seja tomado de surpresa. Se prepare, vigie, porque em breve Cristo voltará. Que o Senhor te abençoe. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha. E você que ama a palavra de Deus, tem a área de membros com mais de 8 cursos para você. Que o Senhor te abençoe, graça e paz.